Olha só essa atitude comovente de Fernando Diniz logo após Neymar chorar muito na goleada histórica do Vasco contra o Santos. Foi uma cena emocionante no Morumbi, onde o craque do Peixe não conseguiu segurar a emoção depois do 6-0. E o que você precisa ficar ligado mesmo é na reação da mídia diante desse momento que marcou o Brasileirão. Se liga aí. Agora, eu queria falar do Diniz também, o negócio, cara. Porque assim, eu acho que o Diniz hoje é um personagem muito grande desse 6-0. Não só pela atitude, que eu achei muito bonita a atitude dele. Não sei como ele será julgado no tribunal das redes sociais. Pra mim não me surpreende não a atitude dele. Eu achei muito bonita a atitude dele no fim do jogo. O Diniz é um cara muito coração. Eu achei muito bonita mesmo, assim, de ir lá consolar o Neymar, que nem os colegas de time estavam conseguindo consolar o Neymar. O Diniz vai lá dar aquele abraço bonito nele. E é também, assim, a premiar a maneira como ele vinha lidando, essa imagem, né, do Diniz. Você vê, os jogadores do Santos não conseguem. Aí o Neymar levanta e o Diniz consegue conversar e abraçá-lo e tranquilizá-lo um pouco. E o Neymar ouve o Diniz. Ele começa a ouvir o Diniz e chora copiosamente no ombro do treinador que acaba de golear o time dele por 6-0. Eles tiveram uma breve relação na seleção brasileira, de 4 jogos, eu acho. Mas foi uma relação assim, bem intensa. Assim. Os dois se elogiaram muito, se admiravam muito no processo. O Diniz contava muito com o Neymar para que o trabalho dele acontecesse na seleção brasileira. Foi no jogo contra o Uruguai, em Montevidéu, que o Neymar se machucou de maneira grave, né, naquele jogo que o Brasil perdeu. E depois de fazer um ótimo jogo em casa. Exatamente. Né? E a seleção, à época, era comandada pelo Fernando Diniz, né? Pô, imagem muito bonita, cara. Eu lembro que eu conversei com o Diniz depois da lesão do Neymar, e o Diniz, ele sentiu muito a lesão do Neymar, assim... não a nível profissional, mas sentimental mesmo, sabe? Porque o Diniz é um cara que realmente ele gosta do atleta, ele trata o atleta como um filho. Eu falo com propriedade, porque eu passei por isso aí. Então esse abraço que ele deu no Neymar lembrou muito quando eu estava tentando voltar de lesão, não conseguia, sentia muitas dores, e eu falei assim, hoje eu vou parar. Eu saí de um treino, ele me chamou e falou comigo assim, me dá um abraço. Aí eu fui dar um abraço nele, foi um abraço em silêncio, que durou 5 minutos, e no final ele falou comigo assim, fica tranquilo que tudo vai dar certo. Então assim, eu não tenho dúvidas que ele falou isso pro Neymar. Não é lesão, mas também é muita tristeza. É um sonoro 6-0. Para um time do coração do Neymar, isso é complicado. Com certeza a gente falou, cara, calma, cabeça boa, amanhã vai ser um outro dia. Sabe, o Diniz é um cara que vive isso muito intensamente. De fato, foi muito de coração, não tem dúvida e assim, disso. na parte técnica... Concordo. Na parte técnica, eu acho que assim, é importante falar isso, porque, cara... O Vasco vinha jogando, jogou super bem contra o Grêmio, não ganhou o jogo. Teve momentos muito bons contra o Galo em casa, empatou. Vinha jogando jogou super bem contra o Inter, no dia da expulsão do Léo Jardim, boa parte do jogo, empatou. E o Diniz vinha tentando se comunicar sobre isso, cara, tentando manter a calma, que o time estava jogando bem, que o resultado viria. Verratti em crise, ele defendeu bem o Verratti publicamente. Falou com o torcedor, na linguagem do torcedor, se pôs na pele do torcedor. Ele vinha lidando bem com a crise, que não acabou com o jogo de hoje do Vasco, né? E aí acho que hoje ele foi premiado, assim, tudo aquilo que o Vasco vem tendo de rendimento e que não vem de resultado, hoje veio nesse 6-0 aí, que diz muito sobre o Vasco, mas diz muito também sobre o momento do Santos. Eu acho que o primeiro ponto para ser dito sobre o Diniz, o Rizek, é que ele acreditou no projeto do Vasco. Não sei se todos os técnicos acreditariam no projeto do Vasco e assumir o Vasco na situação que o clube hoje está. Não pela história, pela grandeza, pela torcida. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. Mas o momento talvez afugentasse outros treinadores. O elenco não é um grande elenco, o Pedrinho não tem muita grana para contratar reforços, e o Fernando Diniz, todas as coletivas, ele fala, o grupo é esse, se tiver que ter reforço vai ter, se não tiver também está tudo certo, vamos com o que a gente tem. Então, ele bateu no peito também. E o Vasco acho que precisava de um cara assim, não só tecnicamente muito bom, evoluiu com mas ele. líder. Muito. Evoluiu com ele, o Tietê. O Felipe trabalhou com o Fernando Diniz. E, além de tudo, o Fernando Diniz tem essa capacidade de liderança. E eu acho que o Vasco estava precisando de um técnico líder. Alguém que não fosse só bom taticamente, não só bom gestor de grupo, mas um cara que liderasse, que botasse o peito, a cara para falar nos momentos difíceis. E acreditasse no projeto do Vasco. Eu dirigir o Vasco é uma bucha, né, gente? É uma bucha, cara. Então, e ele tá levando bem essa bucha, cara, assim, da maneira como possível. Vale um parênteses, está sendo super bem remunerado, acho que é importante. Soube que a gente poderia jogar agora sem um atacante de referência, joguei em outras oportunidades dessa forma,
Hoje eu poderia ter colocado o David como referência, a gente até treinou, ele substituiu o Veguete e não ficou bom no treino, e no treino já ficou boa essa formação, com o David mais aberto, partindo da esquerda para flutuar no meio das linhas e ia ficar atacando espaço. E o Nuno e o Coutinho, os dois fazendo um papel semelhante de falso 9 e com muita liberdade para jogar. E acabou funcionando. O Santos tinha dificuldade de encontrar os encaixes de marcação, porque era muita gente flutuando no meio do campo. E a gente soube explorar tanto a superioridade numérica no meio, como as bolas de profundidade. O time hoje jogou muito bem. Ele soube marcar bem, a gente marcou muito bem o Santos. A gente conseguiu marcar bem o Santos e o Neymar, porque o Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E ele faz muita diferença, principalmente os jogos que são aqui no Morumbi ou na Vila Belmiro. Então a gente teve muito mérito nessa vitória, não só pelos gols que a gente fez, mas também por não ter sofrido o gol do Santos. O Neymar, eu tenho uma relação que a gente conviveu poucos momentos presencialmente, quase todos na seleção. Mas eu tenho um gostar muito verdadeiro em relação ao Neymar. Eu gosto dele, eu acho que ele é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, não só do futebol brasileiro. É um talento exuberante, às vezes eu falo que é uma aberração o tanto de talento que ele tem. E sempre achei que uma das minhas missões, quando eu estive na seleção, é de ajudar o Neymar. A ele não só reconhecer o talento e, de alguma forma, dar estabilidade para que ele consiga assim, colocar o talento dele sempre para fora. Eu tenho, de fato, um carinho bem genuíno por ele e vou torcer a vida inteira para que ele consiga estar bem, não só no futebol, mas como na sua vida pessoal. E ele trabalha demais, pô. Isso aí é uma das estratégias que ele tem, para não deixar se acomodar. Você pode ter certeza que o Vasco amanhã vai... Não sei quando vai ter o jogo do Vasco, o próximo jogo do Vasco. Vai jogar no meio da semana contra o jogo. Meio de semana. Mas você pode ter certeza que os próximos dias vai ser de ó. Sabe por quê? Depois de uma vitória dessa, a tendência é relaxar. Opa, e não pode relaxar. Porque daqui a 2, 3 dias vai ter um jogo importante, se perder, volta tudo de novo a pressão. Então ele trabalha demais. E o trabalho dele, por que acha solução quem trabalha muito? Porque com certeza o que aconteceu? Colocou o David ali, não deu certo, o David começou a sair, é um cara que ele colocou para ser referência e começou a tirar a referência. Ele começou, opa, calma aí. Começou a tirar a referência, mas aí você começou a receber bola aqui, abriu espaço pro Coutinho entrar aqui, pro Nuno. Então acaba achando soluções. Foi o que aconteceu e ele foi realmente bem transparente ao dizer o que aconteceu. Oi, sabe o que eu achei legal também nessa entrevista do Diniz, cara? Eu realmente, assim, tô falando com admiração por ele, porque eu acho que ele merece tudo isso que a gente tá falando dele hoje. É o mesmo comportamento que ele tem quando o Vasco perde ou quando o Vasco ganha de 6-0. Outro treinador podia chegar lá assim, vocês criticaram o Vasco, tá aí, ó, 6-0, porque eu montei o time assim, eu sou um gênio. Então, assim, ele é um cara que ele não varia o comportamento dele de acordo com o resultado. Ele segue uma linha muito coerente. Exato. E eu acho que hoje ele teve uma postura, para quem ganhou de 6-0 um jogo, ele um time que vinha grupo, sendo tão cara, criticado, assim, eu acho que ele característica, foi assim. Exatamente. de uma retidão hoje, assim, exemplar. O Fernando Diniz, Marca a carreira dele. Marca a carreira dele. O Fernando Diniz. Fala. Não, vai dentro, vai. Por favor, hierarquia, eu respeito Não, isso, vai por lá. favor. Você é mais velho. 50 anos na casa, pai. É mais velho. Não, mas assim... Não, queria dizer... A gente sempre criticou, pelo menos eu critico o Diniz em relação, às vezes, à forma de ele jogar. Como ele arma o time e como o time dele sai jogando em determinados jogos e como ele não consegue mudar e a gente fala, pô, às vezes não tem um plano B, o time está sendo pressionado, ele não consegue dar um chutão. A gente sempre critica nesse sentido o trabalho do Fernando Diniz. Em relação a comportamento e leitura do momento do atleta, porque o Diniz ele não olha para o jogador só como atleta. Eu acho que ele coloca primeiro o lado pessoal, o ser humano, depois que ele começa a analisar a questão profissional, a entrega dentro do campo. Eu acho que isso é a diferença do Fernando Diniz. Então, quando ele vai na coletiva e ele expressa lá o sentimento na imagem em relação ao Neymar, quando ele fala de posicionamento tático, de que o Verratti não ia cumprir isso aqui, eu coloquei o David começou a sair. Então, aí, ele olha muito pro lado humano do cara, do atleta. Por isso que ele tem, muitas vezes, o elenco na mão. Já num passado distante, a gente acabou de citar o Tietchan aqui, que voltou a jogar de titular e sendo importante na construção da jogada do Vasco. Quando tem aquele episódio, quando então o Diniz era treinador do São Paulo, junto com o Tietchan e tal. Não é tão distante assim não, faz 4 anos aqui. Você vê...
eu tenho certeza, eu nem conversei com o Diniz, assim, eu tive poucas conversas com o Diniz, eu tenho certeza que o Diniz sentiu muito isso daí. Porque você vê nas palavras dele, quando ele foi pedir desculpa pro Tietê, e o Tietê também sentiu bastante, e hoje vê os dois trabalhando no mesmo clube, e o Tietê jogando bem, sendo protagonista, e hoje o Tietê foi um dos protagonistas, tem muito a ver com, acho que, o dia a dia do Fernando Diniz com os jogadores. E aí, o que você achou dessa atitude de Diniz com o Neymar depois dessa goleada? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do mundo da bola. Valeu e até a próxima!